Fala aí pessoal, vamos aprender um pouco hoje sobre forças ou ligações intermoleculares? Então se liga aí no vídeo depois da vinheta. E aí meu povo, tudo beleza por aí? Aqui tudo beleza. Vamos lá para mais um vídeo? Só que antes vou pedir para vocês, hein? Deixa o seu joinha no vídeo, se inscreve no canal, espalhe o vídeo para todo mundo, clica aí no sininho para saber quando tem vídeo novo por aqui, siga-me nas minhas outras redes sociais e bora lá! Eu já falei para vocês aqui sobre as ligações químicas, a polaridade das ligações que formam as substâncias e também sobre a polaridade das moléculas. A intensidade da força das ligações químicas pode determinar algumas características físicas das substâncias formadas. Dessa maneira, substâncias formadas por ligações iônicas serão sólidas, pois as forças que unem cátions e ânions é muito forte. Por outro lado, substâncias covalentes podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. E isso vai depender do tamanho ou peso da molécula e também das interações entre as moléculas. Por exemplo, cloro, bromo e iodo são substâncias apolares formadas por ligações covalentes e estão respectivamente no estado gasoso, líquido e sólido. Essa diferença no estado físico se dá pelo peso dos átomos do cloro, do bromo e do iodo. Pensando de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais simples, o elemento mais pesado fica mais juntinho um do outro. Fica mais difícil de separar um do outro. Fica mais difícil de separar uma molécula da outra. Essa diferença no estado físico se dá pelo peso dos átomos do cloro, do bromo e do iodo, onde o cloro é o mais leve e o iodo é o mais pesado. Mas nós temos substâncias com massa molar semelhante e que se apresentam em diferentes estados físicos. Por exemplo, a água tem peso molar 18 e o metano tem peso molar 16. Esse é um bom exemplo de substâncias que possuem peso molar semelhante, mas que estão em estados físicos diferentes à temperatura ambiente, pois, como todo mundo sabe, a água à temperatura ambiente é líquida, e se você não sabe, o metano ele é um gás à temperatura ambiente. Então, o peso molar não é o único fator a influenciar no estado físico das substâncias covalentes. É nesse ponto que entram as forças ou ligações intermoleculares, onde a diferença na intensidade da força da ligação intermolecular vai influenciar no estado físico das substâncias. Agora eu vou falar para vocês sobre cada um dos tipos de ligação intermolecular. Vou falar para vocês agora sobre forças ou ligações dipolo-dipolo. Quando uma molécula é polar, devido à diferença de eletronegatividade dos átomos que formam a molécula, haverá a formação de polos. Eu já falei sobre isso nesse vídeo aqui, ó. Dá uma olhada lá depois. A formação desses polos na molécula vai fazer com que as moléculas se atraiam através desses polos, positivo e negativo. Devido à diferença de eletronegatividade, nós representamos dessa maneira, onde os elétrons vão se concentrar no cloro, pois o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele vai atrair os elétrons para ele. Então teremos um polo positivo do lado do hidrogênio e um polo negativo do lado do cloro. Isso vai acontecer porque a nuvem vai se concentrar do lado do cloro, como eu mostrei aqui no desenho. O que eu acabei de falar para vocês sobre a parte positiva atrair a parte negativa da molécula vai fazer com que seja formado um sistema parecido a esse aqui. Perceba aqui, ó, temos a nuvem de elétrons representada aqui de maneira bem simples, para vocês entenderem como vai funcionar essas forças, essas ligações entre as moléculas. Pela formação de dois polos na molécula, dizemos que a molécula é um dipolo permanente. Por isso, essa ligação também é chamada de ligação dipolo permanente, ou ainda dipolo permanente, dipolo permanente. Eu vou falar para vocês agora sobre as ligações ou pontes de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é um caso extremo de ligação dipolo-dipolo, pois ela ocorre entre o hidrogênio, por isso o nome de ligação de hidrogênio, e átomos bastante eletronegativos, especialmente o flúor, oxigênio e o nitrogênio. A ligação de hidrogênio existe fundamentalmente em substâncias no estado sólido, líquido e gasoso. Por exemplo, a diferença de agitação de energia da água no estado líquido faz com que as moléculas de água se liguem de uma maneira bidimensional, mais desorganizada que no gelo, que possui uma grade cristalina mais ou menos organizada, porém mais espaçada, fazendo com que o gelo
seja menos denso que a água líquida. Por isso o gelo boia na água. Aqui está um esquema bem simplesinho, não muito bonito, de como seriam as ligações de hidrogênio no estado líquido e no estado sólido. No estado líquido fica tudo mais ou menos desorganizado, tudo mais ou menos solto, vamos dizer assim. Tudo um pouco mais largado. Aqui, se você perceber, se você tiver um pouquinho de boa vontade, você vai conseguir ver que essa estrutura está mais organizada que essa. Eu vou buscar umas fotos na internet e vou colar aqui, você vai ver e vai entender melhor o que eu estou falando. A presença das ligações de hidrogênio pode explicar a diferença nos pontos de ebulição e pontos de fusão de alguns elementos semelhantes. Colocando o ponto de ebulição da água, do sulfeto de hidrogênio, do seleneto de hidrogênio e do telureto de hidrogênio no gráfico, percebemos que a água possui ponto de ebulição bem mais alto que os demais, apesar de todos serem formados por hidrogênio mais um elemento da família 6A. Essa diferença existe pois a água faz ligações de hidrogênio, coisa que os outros elementos quase não fazem. Então a ligação de hidrogênio faz com que as moléculas da água fiquem mais juntinhas uma da outra, dificultando que elas se separem, fazendo com que isso se reflita no ponto de ebulição de cada uma dessas 4 substâncias. O aumento gradativo do ponto de ebulição no sulfeto de hidrogênio, no seleneto de hidrogênio e no telureto de hidrogênio acontece pois também ao aumento gradativo da massa molar em cada uma dessas substâncias. Agora eu vou falar para vocês sobre a ligação de polo induzido. As ligações intermoleculares que eu mostrei para vocês até agora se aplicam a moléculas polares e definem, entre outras coisas, o estado físico que as substâncias podem se apresentar. Mas o que explicaria o fato de substâncias apolares existirem no estado gasoso, líquido ou sólido? Já que, por não terem polos, teoricamente elas não interagiriam entre si. Surge então a ligação de polo induzido, que podemos explicar da seguinte maneira. Mesmo sendo apolar, a molécula da substância ainda tem uma nuvem de elétrons em volta dela. Quando duas moléculas se aproximam uma da outra, a aproximação das nuvens vai formar um dipolo devido ao deslocamento dessa nuvem de elétrons, causado pela repulsão dessa nuvem de elétrons no momento em que uma molécula estiver perto da outra. Esse dipolo induzido vai ser quase instantâneo. Temos aqui a molécula do hexano, um hidrocarboneto. Então, teoricamente, as cargas estariam distribuídas igualmente na molécula. Mas, na ligação de polo induzido, quando duas moléculas se aproximam, momentaneamente, instantaneamente, naquele momento em que elas estiverem perto uma da outra, as nuvens de elétron vão se repelir, formando instantaneamente polos negativo e positivo na molécula. Isso aqui vai acontecer milhões de vezes, bilhões de vezes, num sistema em que tiver o hexano. Vamos imaginar aqui que a nuvem eletrônica da molécula estava bonitinha, bem distribuída, antes das duas moléculas se chocarem. Quando as moléculas chegaram perto uma da outra, as nuvens de elétrons se repeliram, dando uma bagunçada aqui nessa nuvem de elétrons. Outro fator que influencia no estado físico das substâncias é o tamanho da molécula, o peso da molécula. Por exemplo, o metano, que é um outro hidrocarboneto, a temperatura ambiente é um gás. O hexano, ele é líquido. Se compararmos o metano com o metano é um gás e o hexano é um líquido a temperatura ambiente. Como no caso do hexano temos uma molécula maior, ela terá uma superfície de contato maior entre as moléculas, dificultando a separação e por isso aumentando o ponto de ebulição do hexano. Beleza, meu povo? Por hoje aqui é só. Vou deixando mais um vídeo aqui para vocês e pedir de novo, hein? Deixa o seu joinha no vídeo, se inscreve no canal, espalhe o vídeo para todo mundo, siga-me nas minhas outras redes sociais, clica aí no sininho para saber quando tem vídeo novo por aqui e até mais!